Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um episódio no canal Versos para a Vida. No episódio de hoje eu resolvi falar sobre provação e tentação. O que a Bíblia nos fala sobre provação e tentação? Quem é que nos prova e quem é que nos tenta? Me chamo Joaci Trajano, por aqui você tem sempre uma reflexão todo domingo às 10 horas da manhã. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, pois é totalmente gratuito e aqui eu tenho compartilhado tudo que eu tenho aprendido sobre a palavra de Deus. Então vamos para o verso de hoje para que a gente possa refletir e entender como é que funciona a questão da provação e da tentação. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender a diferença entre os dois para que a gente possa começar a refletir. Lembrando que a tentação, ela é simplesmente um convite para você pecar. Então, você tem que entender que ser tentado não é de Deus. Se a tentação é um convite para pecar, Deus nunca vai te fazer um convite para que você peque em momento nenhum. Até porque Ele quer que você seja santificado. E através do que a própria palavra nos diz, faz com que a gente entenda como é que a gente consegue se santificar, certo? E a aprovação nada mais é do que um teste de fé. Então Deus está nos provando para nos aprovar. Então ele faz um teste conosco para ver se a nossa fé está em dia, para que a gente possa continuar crescendo em seus caminhos e que a gente entenda também o que é necessário fazer para continuar crescendo, pois é um processo de crescimento contínuo. Então a gente tem que todo santo dia se recusar a pecar, e esse processo de santificação ele é diário e é contínuo. Então eu trouxe aqui alguns versos para a gente refletir. O primeiro está lá em Tiago capítulo 1, do verso 2 ao 4, que nos diz o seguinte: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Então, simplesmente, Deus está nos provando para nos aprovar, para saber se a gente realmente está pronto para passar para o próximo nível. E como é que vai funcionar toda essa questão? Deus ele está nos provando para ver se a gente conseguiu ser curado de determinadas culturas mundanas, certo? Se a gente realmente está com a fé em dia, para que a gente possa ser levado para o próximo nível. Então, toda aprovação, ela tem dois caminhos, ou a aprovação ou a reprovação. Se você é aprovado, você passa para um próximo nível. Vamos supor que a gente está na sala de aula, num colégio. É assim que vai funcionar se você parar para pensar. Se você está, por exemplo, na quinta série e você passa pelas provas, você é aprovado, você vai para a sexta série. Se você é reprovado, você continua na quinta série. Então é assim basicamente para que você entenda o processo que Deus está fazendo. Então se tem determinadas questões que infelizmente a gente ainda não consegue lidar, Deus está nos preparando para que futuramente a gente consiga ser aprovado em determinadas situações. Se eu não consigo perdoar o amigo que fez alguma coisa para mim, se eu não consigo ter paciência com os meus familiares, se eu não consigo lidar com situações difíceis em determinadas circunstâncias, então tudo isso a gente vai ser provado para que a gente seja aprovado. Então, se eu sou provado por Deus em determinadas situações que eu não sou aprovado, eu sou reprovado. Então eu continuo, certo, no processo de crescimento sobre aquela situação. Em algum momento eu vou aprender a lidar com aquilo e eu vou ser aprovado. Quando eu sou aprovado, automaticamente eu passo para um próximo nível. E aí esse nível pode ser uma aprovação mais profunda, mais severa, certo? Porque você já passou no nível de uma aprovação mais fraca e você começa a subir de nível, ou você vai ser provado em outras áreas. Pode ser financeira, pode ser familiar, pode ser paciência, pode ser em várias situações, em várias questões, para que você realmente consiga ser moldado, forjado e se torne aquilo que Deus pretende que você se torne, uma ferramenta para que Ele possa curar outras pessoas. Eu trouxe aqui outros versos também, que está em Tiago, no mesmo capítulo, que é do 12 ao 14, que nos diz o seguinte: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta
Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então nós somos tentados pelos desejos da carne, pela cultura mundana. Então Deus nunca vai nos tentar, até porque Ele sabe da nossa limitação e sabe que o espírito está pronto, mas a carne não. Então Ele não vai nos colocar numa situação de tentação, sabendo que a gente tem a possibilidade de cair no pecado. Não é isso que Ele quer. E, inclusive, Ele deixa alguns versos interessantes sobre a tentação que vem do mal, que vem do próprio pecado da carne, ou até mesmo de Satanás. Eu tenho aqui alguns versos bem interessantes que está lá em Provérbios, capítulo 1, no verso 10. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Ele está dizendo que o mal, ou que os maus, vão tentar nos seduzir dia a dia. Então é uma luta diária de santificação. Independente da sua situação, da sua circunstância, o mal vai tentar te seduzir. A própria carne, a cultura mundana, vai tentar te desviar dos caminhos do bem, dos caminhos de Deus. E o próximo aqui é 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 13, nos diz o seguinte: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Isso ele quer dizer que todos os homens já foram tentados, inclusive Jesus, certo? Jesus veio para nos mostrar como é que a gente consegue passar pelas tentações. Ele é o exemplo prático de como a gente consegue lidar com as tentações. E que está tudo na palavra, está tudo na Bíblia. A gente precisa ter um momento a mais, um momento de intimidade para ler a palavra, para que a gente consiga entender como se libertar das tentações. Então, voltando, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, para que o possam suportar. Então, se Deus fez isso com o próprio Filho, para nos mostrar como é que a gente consegue lidar com as tentações, Ele vai permitir que as tentações aconteçam, mas Ele sempre vai providenciar um escape. Então entenda, a tentação é do mal, a tentação é da nossa própria carne, é da cultura pecaminosa, certo? Do mundo. Então Ele vai providenciar um escape para que a gente possa se libertar disso. Ele quer ver se a gente consegue também, pela nossa própria força, e Ele nos dá força para nos libertar de vícios, para nos libertar de procrastinação, de imoralidade sexual. Ele nos fortalece para isso. Mas para isso você precisa ter uma intimidade com Ele, para que Ele possa te ajudar nessa missão, certo? E a tentação vai acontecer. Mas você precisa começar a procurar como Deus está providenciando o escape para você. Ele sempre vai te dar uma porta para te libertar daquela tentação. Então, toda vez que você vê que alguma coisa do mal está acontecendo, pare para analisar de propósito ao redor qual é o escape que você tem. Mudança de mentalidade, Romanos 12:2. Leia que você vai entender como é que funciona. E em Mateus 26, no 41, nos diz o seguinte: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente precisa se aprofundar na palavra de Deus. Não tem mais tempo para a gente estar como cristãos rasos, sem ler a palavra, sem praticar o que está sendo lido. A gente precisa ter uma intimidade com Deus. E para isso, a gente precisa praticar tudo que a palavra nos diz. E na palavra nos mostra o que fazer para ter intimidade. Orar, jejuar, ler a palavra, meditar, fazer tudo o que a gente precisa para ser forte no dia da tentação, para que a gente possa suportar, para que a gente possa passar pela tentação e não ceder. Então, vigiar e orar é uma das práticas, como o próprio Mateus capítulo 26 está nos conduzindo, nos aconselhando. E como sempre, no final de toda a reflexão, eu trago uma oração para que Deus nos abençoe, para que Ele nos conduza no melhor caminho e para que a gente possa estar sempre próximo de Deus. Paizão,
Muito obrigado por mais esse dia de reflexão e de aprendizado. Que o Senhor nos ajude a passar pelas tentações do dia, do mundo, do perverso, para que a gente possa ser aprovado, para que a gente possa continuar nos teus caminhos. E que no dia da aprovação que vem do Senhor, que a nossa fé esteja firme e que a gente consiga ser aprovado para passar de nível e continuar crescendo nos teus caminhos. É em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Toda a honra e toda a glória é sempre dada a Deus. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, pois todo domingo às 10 horas tem uma reflexão nova sobre a palavra de Deus. Pois eu tenho trazido aqui muitas reflexões de tudo aquilo que ele tem me ensinado e eu não faço mais do que a minha obrigação de ajudar pessoas que estão querendo aprender um pouco mais e eu espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, deixa o like nesse conteúdo, compartilha com alguém que está precisando entender o que é a tentação e o que é a aprovação e como é que funciona cada uma delas. Para mim é sempre um prazer compartilhar conteúdo com você. Fica com Deus e te aguardo no próximo domingo. Até mais.